Senhoras e senhores, muito bom dia. Sejam todas e todos bem-vindos ao seminário Desafios e Inovações da Justiça Eleitoral para as eleições de 2022, promovido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro e que tem o apoio da Associação dos Magistrados Brasileiros, Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais, do Colégio de Juristas da Justiça Eleitoral, da Escola Judiciária Eleitoral do Rio de Janeiro, da Escola Nacional de Magistratura e do Instituto de Pesquisas Jurídicas Avançadas. Informamos que este evento está sendo transmitido ao vivo pelos canais no YouTube da TV TRE-RJ e do Instituto de Pesquisas Jurídicas Avançadas, IPEJA. Compõem a mesa de honra desta solenidade de abertura o excelentíssimo senhor desembargador Elton Martinez Carvalho Leme, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Excelentíssimo senhor desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Excelentíssimo senhor ministro Carlos Orbach, do Tribunal Superior Eleitoral. Excelentíssimo senhor ministro Luiz Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça. Excelentíssimo senhor desembargador Leonardo Pache de Faria Cupelo, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima e do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais. Excelentíssimo senhor desembargador Roberto Mainardi Frank, presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Excelentíssimo senhor desembargador André Oliveira da Silva Guimarães, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Excelentíssimo senhor desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. Excelentíssimo senhor doutor Luciano Bandeira Arantes, presidente do Conselho Seccional da OAB Rio de Janeiro. Excelentíssima senhora doutora Renata Gil de Alcântara Videira, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros. Excelentíssima senhora jurista Cristiane de Medeiros Brito Chaves Frota, diretora administrativa do Instituto de Pesquisas e Estudos Jurídicos Avançados e vice-presidente do Colégio Permanente de Juristas da Justiça Federal. Excelentíssimo senhor conselheiro Luiz Antônio Guaraná, presidente do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Excelentíssima senhora desembargadora Cátia Valverde Junqueira, diretora da Escola Judiciária Eleitoral do Rio de Janeiro. Excelentíssima senhora doutora Eunice Haddad, presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro. Compõem ainda a mesa de honra as seguintes autoridades: excelentíssimo senhor desembargador Marcos Henrique Pinto Basílio, segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. E o excelentíssimo senhor desembargador Teófilo Miguel, corregedor regional do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Registramos a presença de suas excelências, os senhores desembargadores eleitorais, membros do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, desembargador eleitoral Afonso Henrique Ferreira Barbosa, desembargador eleitoral André Cortes Vieira Lopes, desembargador eleitoral Gerardo Carnevale Ney da Silva, desembargador eleitoral Alan Titonelli Nunes e o procurador regional eleitoral Dr. Flávio Paixão de Moura Júnior. Agradecemos ainda a presença dos excelentíssimos ministros, dos excelentíssimos membros dos tribunais regionais eleitorais dos demais estados, desembargadores, juízes, parlamentares, membros do Ministério Público, advogados, servidores, estudantes e público presente neste local, bem como aqueles que assistem à transmissão do evento. Ouviremos nesse momento Sua Excelência, o senhor desembargador Elton Martinez Carvalho Leme, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Muito bom dia a todos e a todas. É uma grande honra tê-los aqui nessa manhã ensolarada do Rio de Janeiro. Eu peço inicialmente desculpas pelo atraso, se deveu a problemas de bloqueio das vias que dão acesso aqui ao centro da cidade. E antes de dar seguimento a
a este seminário, eu gostaria de convidar a todos para, em posição de respeito, cantar o hino nacional. Com a palavra, Sua Excelência, o senhor desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Antes de passar a palavra para o querido amigo desembargador Henrique Figueiras, eu quero agradecer muitíssimo a presença de todos nesse seminário que, para todos nós, nesse momento em que atravessamos, nessa quadra da história atual do país, é de grande relevância, onde nós poderemos debater os temas que nos afligem nos dias atuais. E eu gostaria muitíssimo de cumprimentar e agradecer a presença do excelentíssimo senhor ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Carlos Orbach. Muito obrigado pela presença. Ministro Luiz Felipe Salomão, que é o coordenador científico deste evento, ou seja, o ministro Salomão, que é diamante da casa, ele moldou esse evento exatamente com toda a experiência que colheu, especialmente no
Tribunal Superior Eleitoral, pensando os temas que são mais relevantes para o nosso dia a dia. Já cumprimentando o presidente Henrique Figueira, querido amigo, muito obrigado por nos receber aqui na nossa casa, né? Quero cumprimentar igualmente todas as autoridades presentes, a querida amiga juíza Renata Gil, presidente da MB, Eunice Haddad, presidente da Maerj, os presidentes dos tribunais regionais eleitorais aqui presentes, o que faço na pessoa do presidente do Colégio Permanente de Presidentes de TREs, o desembargador de Roraima, Leonardo Cupelo, e com isso cumprimento todos os demais presidentes. Quero cumprimentar igualmente o conselheiro Guaraná, presidente do Tribunal de Contas do município, que tem muito nos auxiliado na tarefa de bem gerir, especialmente as contas, a prestação de contas de candidatos e partidos. Cumprimento igualmente Cristiane Frota, advogada, ex-membro, ex-desembargadora do Tribunal Regional Eleitoral e vice-presidente do Colégio de Membros Juristas dos TREs, que também é subcoordenadora científica, juntamente com o ministro Salomão, deste evento, e realizadora. Nós temos a realização da MB, do TRE, da MB, do IPEJA, e também do COPTREL, da Escola Judiciária Eleitoral. Temos aqui a sua diretora, a desembargadora Cátia Junqueira. Muito obrigado. Quero cumprimentar igualmente Luciano Bandeira, querido amigo, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, e quero especialmente cumprimentar a todos os juízes e juízas que saíram dos seus afazeres cotidianos, das suas comarcas, das suas zonas eleitorais, e estão aqui em peso exatamente para acolher os ensinamentos que serão aqui ministrados ao longo desse dia, que será certamente muito proveitoso. Este é um evento em que fazemos em homenagem à memória de um querido amigo, de um excelente colega, um magistrado ímpar, cujo nome era sinônimo de justiça eleitoral. Nosso querido amigo, desembargador Antônio Jaime Boente. Ontem eu participei de uma homenagem ao desembargador Moura Ribeiro, em São Paulo, um evento em homenagem a ele. E é muito bom quando se pode homenagear alguém que está presente, quando podemos dizer às pessoas que estão presentes o que achamos, como admiramos, enfim. E a vida nem sempre nos permite fazer isso. E por isso estamos aqui fazendo essa homenagem, ainda que singela, lembrando a memória de alguém que foi de uma imensa importância para o judiciário do Estado do Rio de Janeiro e também para a Justiça Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, que ocupou todas as posições que um magistrado poderia ocupar na Justiça Eleitoral brasileira, que amava, no seu discurso de posse, que foi aqui, como presidente do TRE, ele não falou de improviso, ele não tinha um discurso, porque ele conhecia as pessoas todas, conhecia absolutamente tudo que dizia respeito ao TRE, o que não é comum. Quando nós ingressamos naquela corte, nós ingressamos para aprender, e ele ingressou já profundo conhecedor de tudo que se passava naquela corte regional. E o que caracterizava o nosso querido amigo Boente era exatamente o seu lado humano, uma pessoa espetacular, de convívio fácil, sorriso largo, enfim. O que estamos fazendo aqui é apenas uma singela homenagem. O colegiado do TRE já deliberou, concedendo uma medalha que foi aprovada pelo colegiado, comemorativa dos 90 anos da Justiça Eleitoral. Essa medalha será concedida, será entregue oportunamente aos familiares do querido amigo Boente, em solenidade específica, e que seremos, então, nós poderemos, então, estender essa homenagem, que nós temos aqui que homenageá-lo todos os dias, por tudo que ele representou e representa para a Justiça Eleitoral, para a Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Quero cumprimentar especialmente também os meus colegas desembargadores
eleitorais aqui presentes em peso, o doutor Procurador Regional Eleitoral Flávio Paixão também presente. Sintam-se todos abraçados e cumprimentados. E com isso, desembargador Henrique, passo a palavra para Vossa Excelência. Desculpe. Bom dia a todos. Saúdo, em primeiro lugar, o senhor ministro Carlos Orbato, do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça, e, em nome de todos os magistrados, saúdo o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, desembargador Elton Martinez Carvalho Leme. Meus cumprimentos também à nossa presidente da AMB e à nossa presidente da AMAERJ, doutora Renata Gil Vieira e Eunice Haddad. Senhores presidentes de tribunais regionais, iniciamos hoje uma caminhada. Esse evento é um marco para o início de uma caminhada que culminará no final de novembro, com o resultado das eleições. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro se sente orgulhoso e de braços abertos para recebê-los no início dessas conversas, dessas aulas, dessas lições que trarão a todos aperfeiçoamento para bem gerirem as eleições, para cuidarem de todo o processo eleitoral. Não será uma eleição simples. Esta é a eleição, é o período eleitoral mais complicado, porque teremos eleições em praticamente todos os níveis. Será no nível estadual, federal. E eu tenho certeza que o corpo de magistrados do nosso Estado do Rio de Janeiro, do nosso Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, mais uma vez estará apto e capacitado para enfrentar esta difícil missão. Eu queria também aqui prestar a homenagem do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro ao nosso querido amigo, irmão, companheiro, conselheiro Antônio Jaime Boente, que tão prematuramente nos deixou, mas a marca do seu comportamento fiel, leal, parceiro, da sua inteligência, que tanto nos orientou durante a sua passagem pelo Tribunal de Justiça em diversos níveis. Foi um desembargador de alta qualidade técnica, foi um administrador excepcional, tanto na Mútua dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, quanto no Tribunal Regional Eleitoral, onde ele entrou e percorreu todos os cargos, como juiz e como desembargador daquela instituição. É uma pessoa que deixa muita saudade, mas que merece todos os nossos agradecimentos, todo o nosso carinho pelo que ele representa para o nosso Tribunal de Justiça e para a Justiça Eleitoral. Muito obrigado, tenham todos um bom evento. Desembargador Henrique, eu queria somente fazer uma menção especial ao desembargador Teófilo Miguel aqui presente, que é o corregedor do TRF da 2ª Região, e também ao nosso segundo vice-presidente, desembargador Marcos Basílio, aqui presente igualmente. Sintam-se cumprimentados. Com a palavra, Sua Excelência, a senhora juíza de Direito, Renata Gil de Alcântara Videira, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros. Eu vou deixar para falar na abertura da minha mesa, então eu devolvo a palavra ao presidente Elton. Obrigado, Renata. Vamos, então, declarar encerrada essa abertura em razão do horário, e todos que estão aqui na mesa estarão em mesas de trabalho, participando ativamente, terão oportunidade, portanto, de falar. Vamos passar, desfazer essa mesa e passar à primeira mesa do seminário. Muito obrigado.
cumprimentar todos dessa seleta mesa de autoridades, na pessoa do ministro Rorbá, que nos honra com a sua presença, e eu tenho certeza que fará uma palestra inaugural brilhante, bem explicitando todo o seu conteúdo jurídico, sua experiência na Corte Eleitoral em Brasília. É uma honra ter o senhor aqui no Rio de Janeiro conosco, no Tribunal Regional Eleitoral. Eu gostaria de cumprimentar todas as autoridades, todos os meus colegas de concursos, meus colegas juízes eleitorais, na pessoa do presidente Elton Martínez, que tem também destacado a Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro pela sua atuação proativa, também demonstrando toda a sua experiência nessa área eleitoral e experiência em juntar pessoas e trazer um evento desse porte para o nosso Estado. Eu gostaria de fazer uma referência especial ao ministro Luiz Felipe Salomão, registrando que eu fico absolutamente impressionada como ele consegue coordenar, como ele consegue ser coordenador científico de tantos eventos por todo o Brasil, e esse evento que o senhor realiza aqui no Rio de Janeiro, no Tribunal Regional Eleitoral, também evidencia o seu empenho, todo o seu brilhantismo enquanto atuante na Corte Eleitoral, no Tribunal Superior Eleitoral, com votos belíssimos, com decisões corajosas, e nos honra pela AMB, pela Associação dos Magistrados Brasileiros, a maior entidade de magistrados do mundo, em coordenar cientificamente também o nosso Congresso Brasileiro, que acontecerá entre 12 e 14 de maio, na cidade de Salvador, e nós temos aqui o presidente do TRE também da Bahia, que nos receberá com muito carinho, cumprimentando aí todos os presidentes de TRE em sua pessoa. Eu faço um registro também, cumprimento toda a classe dos juristas dos tribunais eleitorais, na pessoa da Cristiane Frota, que é a vice-presidente do COPEG, e que também tem feito um trabalho de aglutinação entre os membros de cortes eleitorais por todo o Brasil. Recebo os meus cumprimentos. Eu inicio aqui a presidência da mesa, já quase me despedindo, porque tenho que estar em São Paulo daqui a pouco no evento em homenagem ao ministro Paulo Moura Ribeiro, e fui convocada por ele, só por isso vou deixar, mas vou dividir a presidência dessa mesa, já combinei com o presidente Elton, com a minha querida Marcela Bocaiúva, que é uma jurista importante no cenário nacional e tem feito um trabalho também de coordenação executiva da Escola Nacional da Magistratura, nossa escola da AMB, da qual o ministro Salomão já presidiu também. A Marcela organizou esse evento junto com o TRE do Rio, então ela vai seguir os trabalhos assim que eu precisar sair. Cumprimento o desembargador Leonardo, querido amigo, dileto amigo, que presidiu também o Colégio de Presidentes de Tribunais Regionais Eleitorais, e a Cátia Junqueira, jurista também desse Estado, também conhecida, atuante, jurista eleitoral. Dito isso, eu passo a apresentação do nosso palestrante estimado, o ministro Carlos Rorbá, que tem graduação em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 1996, mestrado em Direito de Estado e Teoria do Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2001, doutorado em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo, 2004, professor doutor de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da USP, ministro do Tribunal Superior Eleitoral, diretor da Escola Judicial Eleitoral, vasta experiência na área do direito, com ênfase em direito constitucional, eleitoral e administrativo, atuando principalmente nos temas de controle de constitucionalidade, processo constitucional, direitos políticos, atos e contratos administrativos. Então, eu passo a palavra ao ministro Rorbá, desejando uma excelente explanação. Muito bom dia. É com imensa satisfação que eu participo na manhã desta sexta-feira deste encontro importante organizado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, num período de grande interesse dos debates eleitorais, tendo em vista as eleições que se avizinham, tendo em vista o clima eleitoral que já toma conta do país como um todo. De modo que este é um momento certo, um momento adequado para discutirmos temas do direito eleitoral, e este seminário
com exceção desse expositor da abertura, esse seminário está recheado de eminentes juristas que trarão luzes significativas para os problemas que nós vamos enfrentar ao longo deste ano, que será um ano intenso para todos nós que integramos a Justiça Eleitoral. Minhas primeiras palavras não poderiam deixar de ser de agradecimento ao eminente presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, o desembargador Elton Leme, que é o nosso grande anfitrião nesta manhã. Agradecer igualmente o convite da doutora Renata Gil, que preside esta mesa. A doutora Renata igualmente dispensa qualquer tipo de apresentação ou referência elogiosa dentro deste Estado, porque todos conhecem muito bem a trajetória de Sua Excelência, que eu tenho sempre dito que colocou a AMB numa nova geração, num novo momento, agregando todo um dinamismo, toda uma nova visão a essa instituição que é, como disse há pouco Sua Excelência, a maior associação de magistrados do país. E a doutora Renata Gil, ela se insere, portanto, numa longa tradição de eminentes magistrados que o Estado do Rio de Janeiro deu para o país, que são hoje talvez personalizados ou personificados na figura do ministro Luiz Felipe Salomão, que é um grande nome da magistratura brasileira e um orgulho do Estado do Rio de Janeiro pela sua atuação firme, consciente e sempre muito bem fundamentada no STJ e no TSE, onde eu tive a honra e a alegria de conviver com Sua Excelência. Bem, saudar igualmente os meus colegas de mesa, o desembargador Leonardo Cupelo, do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, e a minha colega de EGE, a diretora da EGE do TRE do Rio de Janeiro, a desembargadora eleitoral Kátia Junqueira. Bem, o tema desse painel de abertura é exatamente alterações legislativas e o direito eleitoral. E aí, o nosso tema, evidentemente, já se mostra amplo, vago, o que me deixa, de certo modo, confortável, porque eu poderia falar de qualquer alteração legislativa que eu entendesse relevante ou qualquer alteração legislativa que se tivesse posto na nossa reforma eleitoral do ano passado, na reforma eleitoral que sempre precede o ano da eleição. Entretanto, eu optei aqui por uma análise um pouco mais ampla, a partir da qual nós podemos discutir diferentes inovações ou diferentes alterações legislativas para chegar no tema do painel, que se nos apresentam como relevantes. Em primeiro lugar, eu vou dizer algo óbvio, e de vez em quando é importante dizer coisas óbvias para delas partir para outras questões. E, portanto, me desculpem pelas obviedades que eu vou falar aqui nessa manhã. Em primeiro lugar, eu gostaria de lembrar que o objeto do direito eleitoral é exatamente o regime democrático. O regime democrático está no cerne de todas as nossas preocupações enquanto eleitoralistas, enquanto pessoas que se dedicam ao processo eleitoral. O ideal democrático, ele é concretizado por meio de regras eleitorais. O ideal democrático, ele é materializado por essas regras que permitem transformar a vontade da população, a vontade do eleitorado, em ações governamentais concretas, que acabam sendo levadas a cabo por agentes públicos que são comprometidos com as orientações da maioria. Essa é a lógica mais essencial ou mais básica do sistema democrático. Nesse contexto, as alterações legislativas que se fazem, que são promovidas no âmbito do direito eleitoral, elas devem sempre levar em consideração as possibilidades de aprimoramento, as possibilidades de melhora dessa importante correlação que está no cerne do direito eleitoral e no cerne do regime democrático, essa correlação entre a vontade da população expressa nas urnas e as ações que buscam
implementar os desígnios dessa mesma vontade que buscam a realizar materialmente essas orientações que surgem a cada 2 anos nas municipais e depois mais 2 anos nas gerais, nas eleições. Em síntese, a gente pode estabelecer que a promoção da mais intensa e da mais estreita relação possível entre eleitor e eleito, né, entre a ação deste com a vontade daquele, né, esse aprimoramento, a promoção dessa relação é que deve estar na base, no fundamento e na finalidade de qualquer alteração legislativa em matéria de direito eleitoral. A partir dessa constatação de que o aprimoramento dessa relação entre eleitor e eleito é o que deve preocupar o agente responsável pela alteração da legislação eleitoral, 2 problemas surgem, 2 problemas, desde logo, se manifestam, né? 2 problemas dessa relação central do direito eleitoral, que são comumente indicados pela ciência política, pelos próprios autores do direito constitucional e do direito eleitoral, e por diferentes análises extra-jurídicas, como muitas análises que se tem a partir de visões econômicas do processo democrático, do processo eleitoral, algumas visões sobre teoria do conhecimento, sobre epistemologia, uma análise epistêmica da democracia. E as 2 questões, os 2 problemas que basicamente surgem, eles são tradicionalmente designados pela doutrina dessas áreas como a questão, primeiro, do principal agente e, depois, a questão da ignorância racional, né? E eu vou aqui rapidamente, porque já estou aqui avançando no meu tempo, vou rapidamente descrever quais são esses 2 problemas, exatamente para, a partir deles, verificar quais alterações legislativas se projetam na sua solução ou quais alterações legislativas aprimoram a relação democrática em relação a esses 2 temas, ou quais alterações legislativas prejudicam, ao contrário, essa relação e aumentam, tornam mais recrudescida essa questão, essas 2 questões, melhor dizendo. Em primeiro lugar, a questão do principal agente é uma questão que está presente, como eu disse há pouco, já na economia, nas análises de mercado. E os autores da análise econômica do direito, e aqui no Rio de Janeiro existe toda uma escola sobre análise econômica do direito, muito sólida, né? Os autores da análise econômica do direito já tratam dessa matéria numa perspectiva específica que pode muito bem ser transposta, e tem sido transposta pelos cientistas políticos para o campo das eleições, para o campo do regime democrático, né? Qual é a ideia do principal agente? A relação entre aquilo que é principal na ação pública e o que o agente efetivamente faz, né? A ideia basicamente é a seguinte: os agentes políticos, né, tanto os eleitos quanto os burocratas, eles devem, em princípio, né, eles devem, segundo deve acontecer, segundo se espera que aconteça, eles devem exercer os poderes políticos que detêm de acordo com o interesse da coletividade, de acordo com o interesse da população, né? Mas esses agentes políticos, eles também têm interesses próprios, evidentemente, né? E existe também, por outro lado, o pressuposto muito difundido no próprio inconsciente coletivo democrático, de que, tendo interesses próprios, esses agentes públicos tendem a utilizar de seus poderes em qualquer capacidade de escolha que tenham, em qualquer hipótese de atuação que tenham, para servir aos seus próprios interesses, ao invés de servir os interesses dos seus principais, dos seus representados, dos seus constituintes, para usar uma palavra que nós, na advocacia, sempre usamos para os nossos clientes, né? E essa discussão é uma discussão que se coloca na ciência política e na teoria política, na filosofia política, há muito tempo. Já no século XVIII, o David Hume coloca essa questão do principal agente de maneira muito clara e de maneira muito crua, né? E o Hume diz o seguinte, né, aspas, ao inventar qualquer sistema de governo
e fixar as várias verificações e controles da Constituição, todo homem deve ser considerado um patife e não ter outro fim em todas as suas ações, além do interesse pessoal. Esse é o quadro que preocupa a estrutura de funcionamento das instituições democráticas a partir dessa perspectiva do principal agente. E isso, vários outros autores se dedicam a esse tema. O Stuart Mill, eu destaquei aqui uma passagem do Mill, mas não vou ler porque já vou adiantado no horário. Há uma referência que eu fiz aqui também aos federalistas, sempre essa ideia de que quem tem o poder tende a abusar desse poder em seu próprio interesse. Algo que já está presente, inclusive, também lá no Espírito das Leis de 1748, do Montesquieu. E aí, o papel fundamental das instituições democráticas, do ponto de vista da teoria política, do ponto de vista da própria teoria das escolhas públicas, é, na verdade, limitar o poder que esses agentes têm de direcionar as suas ações para os interesses próprios, em detrimento dos interesses coletivos. Promover, portanto, as instituições democráticas, elas devem promover a atuação que leve à promoção, que leve à concretização do interesse coletivo, do interesse total. Essa questão do principal agente leva a toda uma discussão na ciência política e também na teoria do direito em relação à redução dos espaços de representação. Ou seja, uma lógica mais ou menos seguinte: se o problema são os representantes, vamos diminuir o número de representantes, porque assim eu diminuo o problema. Quanto menos representantes eu tiver, mais fidedigna será a execução das políticas públicas, a execução das ações governamentais, porque estarão mais conectadas com os desígnios da população. E aí se cai em duas vertentes. Se cai ou numa vertente que a doutrina chama da vertente dos déspotas benevolentes, pessoas que atuam em benefício da coletividade, ainda que lhes falte uma legitimidade popular advinda de um processo eleitoral. E, por outro lado, se discute também, de maneira muito ampla, a eliminação dos terceiros nesse processo, que seriam os representantes, por meio de instrumentos de democracia direta. O pensamento é basicamente o seguinte: à medida que os agentes políticos eles criam os problemas, reduzir a importância desses agentes, ou mesmo excluí-los do processo decisório, acaba favorecendo uma legitimidade maior. De maneira muito sintética, se o problema é o representante, melhor se livrar do representante. De certo modo, algo parecido a gente discute e pensa quando trata das candidaturas avulsas. Se o partido está problemático, se os partidos não têm base, se os partidos não têm representatividade, então a gente se livra do partido e cria uma candidatura avulsa. Acaba com o intermediário. E assim eu consigo um incremento do coeficiente democrático. O segundo grande problema que advém da relação democrática que eu indiquei no início da minha exposição é a questão, pulando aqui alguns temas que eu havia destacado, a questão da ignorância racional, que se torna ainda mais preocupante quando nós eliminamos os intermediários, quando nós eliminamos os representantes. Porque, a partir do momento em que eu elimino o representante, que é o profissional da escolha pública, que é o profissional da decisão política, eu tenho que fazer com que cada indivíduo passe a ter um protagonismo na discussão política e uma consciência do que se busca por meio da atividade política. E aí entra essa questão da ignorância racional, que é muito explorada por um autor, por um economista, que escreveu um texto seminal na década de 50 do século passado, que é o Anthony Downs, que tem um texto que primeiro foi publicado como um artigo de revista e depois publicado como um livro, que é a análise econômica da democracia. E, basicamente, para resumir bastante, porque eu já estou falando há 12 minutos, para resumir bastante o que Downs diz,
é o seguinte: as pessoas, elas não acreditam que o seu voto importa na decisão final, em especial em eleições muito grandes. As pessoas, em eleições presidenciais em que votam 148 milhões de pessoas, elas dizem: meu voto não serve para absolutamente nada. Em eleições municipais, que não raro tem diferenças muito pequenas, e as pessoas acham que isso é exemplo de sala de aula, mas não, isso é a realidade do interior do Brasil, eleições decididas por 1 voto, 2 votos, 10 votos. Mas a verdade é que a grande maioria das pessoas, nas grandes eleições, elas não acreditam que o voto tenha qualquer tipo de relevo na decisão final do processo eleitoral. E isso faz com que elas tendam, diz o Downs, a pouco se importar com as discussões da eleição. Porque se a minha responsabilidade nessa eleição é mínima, por que eu vou gastar meu tempo procurando informações para instruir a minha decisão, para instruir o meu voto? E ele compara com as decisões que as pessoas fazem no mercado. Ele compara, por exemplo, com as decisões que as pessoas fazem quando vão comprar um carro. Quando a pessoa vai comprar o carro e a escolha depende exclusivamente dela e a consequência econômica se impõe exclusivamente na sua esfera patrimonial, ela vai na internet, o Downs não fala de internet, obviamente, escrevendo na década de 50, mas ela pesquisa, ela lê uma revista especializada, lê a 4 rodas, se é que ainda existe, faz, enfim, uma pesquisa e toma uma decisão, coisa que não acontece no aspecto do voto, quando eu tenho pouca crença no impacto real, no impacto efetivo da minha escolha, do meu voto. Além disso, diz ele, o ato de se informar é um ato, muitas vezes, que é dispendioso, é um ato caro. E, portanto, a informação que o indivíduo adquire no processo eleitoral, geralmente é uma informação de baixa qualidade, é uma informação que é obtida de maneira mais simples, mais barata. Isso ele escreve na década de 50 do século passado, e hoje, com as redes sociais, esse problema se coloca de uma maneira muito superior, muito mais evidente. A questão das fake news passa também por aquilo que os americanos chamam de discurso barato, que é esse discurso que foi viabilizado por aparelhos como esse, um aparelho celular que se transforma num gravador, numa câmera filmadora, num aparelho de edição de imagens, de inserção de legendas e produz vídeos que são muito próximos daqueles produzidos por profissionais da comunicação. E qual é a questão que surge dessa constatação de que existe uma ignorância racional do eleitor? A questão que surge é o seguinte: como é que eu forneço incentivos, como é que eu dou incentivos para que os tomadores de decisão nesses aspectos, que são os diferentes eleitores, como é que eu incentivo que eles busquem informações relevantes, necessárias para decisões inteligentes sobre a política? Qual é o arranjo ideal entre os problemas da ignorância racional de um lado e dessa relação principal agente dos outros? E me encaminhando aqui, tendo em vista o meu tempo, para aspectos mais concretos, me parece que essa preocupação em relação a esses dois problemas, a preocupação pode ser analisada tanto do ponto de vista do que nós já temos na legislação, as reformas eleitorais recentes. A gente pode analisar essa questão numa perspectiva de lege lata, como a gente pode analisar também numa perspectiva de lege ferenda. No que toca à questão dessa perspectiva de lege lata, nós temos tido nos últimos anos um esforço muito grande, não só da legislação, mas também da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de reforçar a identidade política, a identidade ideológica, a densidade programática dos partidos políticos, de modo a promover uma maior associação entre o eleitor e os ideais de cada agremiação, o que é fundamental para aproximar o principal do agente e para reduzir, de outra maneira, esse déficit informacional que se tem a partir do problema da ignorância racional. Nós temos cada vez mais buscado fazer cumprir, até mesmo por meio das prestações de contas, o gasto de recursos para a formação
de quadros partidários, para a formação de eleitores, de valorização de grupos minorizados nas diferentes ações partidárias, ou seja, se tem uma preocupação recente da reforma da legislação eleitoral com um aumento da densidade desse corpo intermédio entre a sociedade civil e o Estado, fundamental, que é o partido político. Dentro desse conceito, na reforma eleitoral de 2017, nós tivemos o retorno da cláusula de desempenho, prevista no artigo 17 da Constituição Federal. Depois que o Supremo declarou inconstitucionalidade da cláusula de barreira da Lei 9.096, nós tivemos a reedição da cláusula de desempenho, agora com um percentual menor, um percentual que se apresenta agora palatável, talvez, ao conceito e à noção de proporcionalidade do Supremo, e há uma tendência, a partir dessa reforma, que tem efeitos gradativos, tendo em vista o escalonamento de incidência que foi definida na emenda constitucional, há uma tendência de que isso gere um depuramento, uma depuração, melhor dizendo, do sistema partidário brasileiro, de modo a permitir a redução desses dois aspectos. Dentro desse contexto, outro tema que é relacionado à valorização dos partidos e ao reforço da identidade dos partidos é o fim das coligações proporcionais. O fim das coligações proporcionais tem esse intuito, fazer com que as agremiações tenham identidades e se apresentem para a população com essa identidade, e não camuflados em grandes grupos pouco densos e pouco, enfim, evidentes para os eleitores. O fim da coligação proporcional é uma grande medida de aprimoramento do nosso sistema político-eleitoral. É uma reforma que trouxe, de fato, uma grande perspectiva de melhora, de aprimoramento. Entretanto, nós tivemos, na reforma eleitoral do ano passado, a aprovação das federações partidárias, que, com respeito aos que pensam em contrário, me parece que, no fundo, nada mais é do que um modelo de coligação, ainda que dilatado no tempo, ainda que com consequências jurídicas mais severas, mas é um modelo que tende a, não na perspectiva e na proporção que se tinha antes, mas que tende a reestabelecer um quadro aí de certa confusão entre os partidos políticos. As disposições da Lei 14.208, acredito, ainda vão ser amplamente discutidas no Supremo Tribunal Federal, até mesmo porque existem várias questões em aberto. Tudo que a Constituição atribui ao partido político, a federação vai poder fazer. Essa equiparação é uma equiparação tranquila de ser feita, e aí, para não me alongar mais nesse tema, porque eu já cheguei aos meus 20 minutos, eu vou simplesmente mencionar aqui um artigo de um colega meu, professor do Departamento de Direito do Estado da Universidade de São Paulo, o professor Roger Schifferman Leal, que analisa essas questões todas problemáticas ante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal das federações partidárias. É um artigo que está publicado no Jota, Equiparações Normativas e Federações Partidárias. Outro aspecto que é novo, e esse é o último que eu vou mencionar, porque já estou no 21º minuto da minha exposição, o outro aspecto que é novo e que vai trazer para nós, na Justiça Eleitoral, uma grande preocupação, acredito eu, com a operacionalização dessa inovação, com a operacionalização dessa novidade, é o dispositivo que a Emenda Constitucional 111 do ano passado introduziu no artigo 14 da Constituição Federal, e eu me refiro mais especificamente aos parágrafos 12 e 13 do artigo 14, que não vão impactar na eleição desse ano, mas vão impactar na eleição de 2024. O que dispõe esse novo artigo 14, parágrafo 12? Diz assim: serão realizadas concomitantemente às eleições municipais as consultas populares sobre questões locais aprovadas pelas câmaras municipais e encaminhadas à Justiça Eleitoral até 90 dias antes da data das eleições, observados os limites operacionais relativos ao número de quesitos. Ou seja, a partir da eleição de 2024, até 90 dias antes do pleito municipal,
as 5.568 câmaras municipais desse país poderão aprovar consultas populares que deverão ser operacionalizadas pela Justiça Eleitoral, de modo a fazer com que as urnas permitam que as pessoas respondam essas consultas. Do ponto de vista teórico, é uma diminuição do problema do principal agente. Eu estou eliminando talvez o intermediário aqui com um mecanismo de democracia direta. Por outro lado, igualmente algo que vai gerar no eleitor uma maior preocupação com a informação, porque ele vai ter na sua mão dizer sim ou não para uma política pública específica, para uma consulta que é feita, mas isso traz para nós um problema operacional grande, porque nós sabemos as dificuldades de introduzir nos nossos sistemas essas questões e as dificuldades que tem a grande maioria das câmaras de vereadores desse país quanto à logística, quanto à própria formação de seus quadros, para deliberar sobre questões tão sensíveis como essas. Bem, peço desculpas, senhora presidente, por ter me alongado. Ainda tinha aqui uma série de outros pontos a levantar, mas nós podemos deixar eventualmente para o debate. E, mais uma vez, eu agradeço muitíssimo a oportunidade de participar desse painel. Me sinto honrado por participar dessa abertura e tenho certeza que todos nós teremos um dia bastante produtivo discutindo temas tão relevantes como esses que foram sabiamente colocados pela organização do evento para a nossa análise, para a nossa discussão. Muito obrigado. Excelentíssimo ministro, muito obrigada pelas suas palavras, por essa nobre reflexão. E o que na verdade, traz aqui à luz o tema da teoria econômica, quando você trata dos incentivos e a importância de nós, como juristas, entendermos os incentivos para que consigamos, então, alcançar alguns objetivos. Em especial, foi um tema, inclusive, de o Prêmio Nobel do Thaler e Sustein, que eles trazem essa ideia de quais são os incentivos, como é que os agentes públicos podem ter ações para incentivar comportamentos. Então, eu acredito que o ministro hoje trouxe várias elucidações sobre o tema, que, na verdade, nos conseguem trazer reflexões sobre os incentivos necessários para essas alterações legislativas. Então, dito isso, eu agradeço e passo a palavra agora para o debatedor, desembargador Leonardo Pache de Faria Copelo, para o debate. Bom dia a todos e a todas. Para nós é uma honra de ter sido convidado para participar, contribuir de alguma forma nesse magnífico seminário, cumprimentando desde já nosso querido amigo, o eminente desembargador, presidente Elton Leme, que teve a humildade de nos convidar e que, para mim, eu me sinto extremamente honrado. Porque, antes de entrar no tema do debate, esse momento, para mim, é um momento extremamente significativo, pessoal. Vou dizer por quê. Sou um carioca da gema. E há 30 anos atrás, aproximadamente 30 e tantos anos atrás, que eu tenho de magistratura, de Roraima, primeiro concurso, saí daqui para fazer concurso em outro estado. Naquela época, o carioca não gosta de sair da sua terra, poucos gostam. E eu falei, não, para mim vai ser um desafio. E como vou tentar ser um bandeirante da justiça. E saí daqui para concursado lá, no estado de Roraima, que aqui normalmente nós falávamos Roraima. E depois, quando eu cheguei lá, é Roraima. Já começou assim. Comecei a falar, hoje eu sou um macuxi de coração. Mas isso me traz recordações. Por quê?
porque o meu avô foi desembargador do Estado do Rio de Janeiro, desembargador Gastão Pacha de Faria. Meu nome é Leonardo Pacha de Faria Cupelo. E poderia estar aqui conosco, me vendo. Ele era do antigo Estado do Rio de Janeiro, foi presidente do antigo Estado do Rio de Janeiro, com a fusão, ele viria para cá, necessariamente. Estaria aqui me assistindo. O único da família, pelo que eu sei, família enorme, a família Pacha de Faria, conhecida. O meu tio-avô foi intendente daqui do município do Rio de Janeiro. Enfim, então, para mim, chegar aqui depois de 30 anos de profissão e ver esse plenário composto, que normalmente é composto por desembargadores estaduais, para mim é uma emoção enorme estar aqui. Me perdoe esse momento de emoção que eu não poderia deixar essa oportunidade. Talvez seja a última da minha vida. E depois dos 60 e tantos anos, a gente não tem as perspectivas que tem como jovem, como saiu daqui. Então, é a oportunidade, eu agradeço profundamente ao eminente desembargador presidente Elton Leme por esta oportunidade. Cumprimentar o eminente desembargador Henrique Figueira, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, também, sem dúvida alguma, um magnífico tribunal, Vossa Excelência preside, e que é da minha terra, é da minha gente, a justiça do meu Estado. Isso jamais será esquecido. Também está presente. O ministro Alexandre de Moraes, que não está aqui presente, né? Eu pensei que estivesse, vai ser à tarde. O ministro Carlos Robac, TSE, nosso palestrante, aprendi muito com Vossa Excelência e continuo aprendendo. Não é a primeira vez que eu assisto, já esteve, inclusive, em outros eventos do Copitrel, não é verdade? E eu estava presente naquela época. Cumprimentar o ministro Luiz Felipe Salomão, meu querido, deixei por último, meu querido ministro, e que eu vejo Vossa Excelência e me lembro do seu irmão. Seu irmão está aqui no coração, está na mente, para o resto da minha vida, um eterno amigo. Então, com muita emoção, falo com Vossa Excelência. Cumprimentar os juízes eleitorais, evidentemente, em nome do presidente Elton Leme, os demais presidentes, meus queridos colegas e amigos dos TREs do nosso país, e que eu presido com muita honra, sempre foram muito generosos comigo. São esses 2 anos e tanto de gestão tem sido para mim de enorme alegria e satisfação. Presidir esse colégio em que eu aprendo diuturnamente nos nossos encontros virtuais, regionais ou assembleias gerais. Meu profundo agradecimento. Juízes, os demais desembargadores, juízes, servidores, servidoras da casa, enfim, a todos. Presidente que está aqui, Marcela, a cumprimentar a colega, também debatedora, nossa querida desembargadora eleitoral Cátia Juqueira, nossas homenagens. Vou falar pouco para passar para Vossa Excelência. Vossa Excelência que dará a respectiva aula. Bem, vamos falar de alguns temas de debate rapidamente, que eu tenho somente, eu acho que 4, 5 minutos, mas não vou me alongar mais depois desse momento de introdução, que para mim foi de grande emoção. Iniciou-se do ano 2021 com alterações legislativas. Não vamos falar sobre alterações legislativas. E debatedor é debate. É
trazer questões, discutir temas. É esse o debatedor que traz à tona o que é importante para a justiça eleitoral. Então, as leis que estão regindo, né? Porque aqui é o civil law, embora eu sempre digo, sou membro de Câmara Criminal, então eu sempre digo que nós estamos nos aproximando ao common law, porque tudo se baseia em precedentes judiciais. Então, o nosso sistema está se aproximando ao sistema misto. Entende? Ou seja, tanto o civil law como o common law, de alguma forma, de uma apresentação diferente do americano, do inglês, enfim. Difere. Mas, enfim, nós seguimos a legislação, mas na hora de nós apresentarmos nossos votos, nós temos que nos vincular aos precedentes judiciais. E esse é o ponto que é vital naquilo que eu vou falar no final, para encerrar a minha fala. As eleições começou no ano de 2020, a integralidade, o mundo ainda via se adequando a uma nova realidade decorrente da pandemia mundial da Covid-19. No âmbito eleitoral também tivemos inúmeras modificações relevantes que tiveram impacto significativo e que terão impacto significativo no processo eleitoral como um todo. Não podemos esquecer isso. Então, ainda no final, vamos torcer, né, tanto assim que as nossas reuniões, nossos encontros são virtuais, não são mais presenciais, não eram presenciais, agora que estão se aproximando, com nossa alegria, estamos vendo, estamos de perto um dos outros, com a devida cautela, evidentemente. Os referidos... Então, houve mudança na Lei Ordinária 13.867, de 27 de setembro de 2019, a Lei Ordinária 13.878, de 3 de outubro de 2019. Essas trouxeram novidades antes para as eleições municipais, pela qual eu também presidi o meu TRE de Roraima. Limites de gastos de campanha para as eleições municipais, limite de autofinanciamento, possibilidade de pagamento de honorários, advocacia, contabilidade no curso das campanhas, as doações para os partidos políticos passaram a ser possível mediante o uso de sites da internet, cartão de crédito, etc. O posicionamento de conteúdos e alteração da distribuição do fundo eleitoral. Nas eleições de 2022, pelos quais nós estamos preocupados, todos nós, todos os TREs estão preocupados, que houve modificações básicas. Emenda Constitucional 111, de 28 de setembro de 2021. A Lei Complementar número 184, de 29 de setembro de 2021. A Lei Ordinária 14.192, de 4 de agosto de 2021. A Lei Ordinária 14.208, de 28 de setembro de 2021. E a Lei Ordinária 14.211, de 1º de outubro de 2021. Essas alterações, que vão garantir a maior preocupação legislativa de garantir maior representatividade das minorias no cenário político, em especial dos candidatos do gênero feminino, que por muitos anos foram excluídos ou diminuídos de âmbito democrático. É um tema de discussão. O problema das laranjas, que isso é um problema complicado, né, que é conhecido as laranjas, o uso das minorias para que possam ser utilizadas indevidamente a representatividade. As decisões têm sido preocupantes, umas favoráveis, outras não, têm sido cassadas, em razão da democracia, etc. Jamais serei contra as mulheres, de maneira nenhuma, mas temos que ter cuidado, que as mulheres têm sido usadas como laranjas. Essa é uma preocupação grande que nós temos. Muito bem. Temos outros aspectos, a questão da consulta popular, que é a consulta popular em âmbito municipal, realizada concomitante às municipais, aprovada pela Câmara de Vereadores, como disse o eminente ministro Carlos Robar. Então, dentro dessa perspectiva, temos preocupações com a flexibilização da fidelidade partidária, a mudança na data de posse, a federação partidária, a inexigibilidade de prestação de contas,
A Lei 14.021, com relação à vedação condicional de coligações nas eleições proporcionais, fixar critérios para a participação dos partidos, dos candidatos, distribuição dos lugares pelo critério dos maiores médias nas eleições proporcionais, reduzir o limite de candidatos, mais prazos para as federações, acesso ao boletim de urna, auditoria nas urnas durante a votação, transmissão das auditorias ao vivo, horário de votação unificado. Olha quanta preocupação nós teremos. Uso do Pix, olha aí, novidade, e shows para arrecadar recursos. Desinformação, dados pessoais. O problema de desinformação é um problema sério, que desqualifica a democracia. E que é um problema sério de nós, juízes eleitorais. Os dados pessoais. Enfim, dentro desse universo de alterações, as nossas preocupações. Para encerrar a minha fala, me perdoe se eu me alonguei. Em razão desse momento turbulento, marcado por estabilidades econômicas e governamentais, 2021 apresentou significativas mudanças eleitorais, o que exigirá não só a flexibilidade dos partidos políticos, candidatos profissionais que atuam na área, mas a constante atenção e atualização às normas vigentes, em especial sobre as resoluções editadas pelo egrégio Tribunal Superior Eleitoral, que regulamentarão toda a legislação acima mencionada, com o intuito de tornar as regras mais claras e objetivas para a eleição do próximo ano. É isso que nós desejamos. E podemos, como nós juízes, os juízes eleitorais e desembargadores, enfim, possamos interpretar da melhor maneira possível para atender a cidadania, aos nossos cidadãos. É isso que nós desejamos. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, desembargador. E agora eu passo a palavra à debatedora, desembargadora eleitoral Kátia Junqueira. Muito obrigada, bom dia a todos e todas. Eu gostaria de cumprimentar, em primeiro lugar, o meu presidente, o desembargador Elton Leme, o ministro Luiz Felipe Salomão, que nos prestigia e também coordena o evento, o ministro palestrante Carlos Orbach, o desembargador Leonardo Copelo, que me antecedeu na fala, e a presidente da mesa, doutora Marcela Bocaiúva. Bem, eu queria parabenizar primeiro o ministro Orbach pela sua manifestação. Na verdade, eu pontuei aqui algumas questões da sua fala. A questão, por exemplo, da visão econômica do processo eleitoral, né? E isso me remontou também à questão do homo econômicos, né? Em contrapartida ao homo políticos. E isso vem dentro da teoria, né, das escolhas democráticas, das escolhas públicas, segundo a qual esse homo econômicos, cujo interesse é muito mais relacionado à questão do seu interesse privado, com menores custos, e com isso meio que jogando o homo políticos de lado, esse homo políticos que tem como primado a democracia, né? E esse homo econômicos que tem a racionalidade do neoliberalismo, né? Eu achei bastante interessante e importante que se pontue isso num debate como esse, principalmente num ano em que estamos comemorando 90 anos da Justiça Eleitoral, 90 anos do voto feminino, né? E num ano eleitoral. Outro ponto também que o ministro comentou foi a relação entre eleitor e eleito, eleitor e político, ou seja, a questão do principal e do agente, né? E com isso, o agente, destacando o ministro, a questão do agente, que é aqui considerado nesse debate, o político, que muitas vezes vê o seu interesse pessoal em detrimento daquele que o elegeu, da população, dos cidadãos, dos eleitores que o elegeram, né? E, efetivamente, o principal,
denominado principal, que é o eleitor, ele não tem instrumentos de fiscalização. Isso também é um outro ponto que retiro da sua fala e que é muito importante de ser destacado. E, nesse sentido, essa relação principal como eleitor e agente como político, ela é uma relação em que os benefícios são concentrados e os custos difusos, né? E que, na grande maioria das vezes, os políticos focam no seu interesse pessoal. Aí nós entramos também, como já falei inicialmente, no contexto da teoria da escolha pública, né? O principal é a população, o principal são os eleitores, o agente é um indivíduo empregado pelo principal para atingir objetivos que muitas vezes não são atingidos. E, nessa linha ainda da teoria das escolhas democráticas, das escolhas públicas, o ministro Hobart muito bem pontuou a questão da teoria da ignorância racional, né? Que é de autoria do economista norte-americano Anthony Downs. E, com base nisso, o eleitor, por entender que o seu voto unitário dentro de uma população, por exemplo, como a população brasileira, de 210, 211 milhões, 212 milhões de habitantes, ele entende que o seu voto ele não vai ter aquela importância determinante, e, com isso, efetivamente, ele se soma a outros tantos nisso que se chama de teoria da ignorância racional e que acaba por não permitir mudanças importantes no cenário legislativo e no cenário político. O nosso tema, né, o nosso debate aqui tem a ver com a questão das inovações legislativas. Então, nessa linha do agente que não pontua pelo interesse do principal, né, do eleitor, nós temos hoje, como disse o ministro, situações em que, ainda que haja, por exemplo, a tipificação do novo crime, que é a violência política contra a mulher, hoje você tem questões críticas, como apontada pelo ministro, que estão relacionadas à questão das federações partidárias, estabelecidas pela Lei 14.208 de 2021. E, na verdade, isso me aponta e me faz refletir sobre a questão da importância dos tribunais regionais eleitorais, que serão o fórum de discussão final dessas questões legislativas que, ora, podem ser muito relevantes e importantes e produtivas, mas também podem ser situações que, oriundas desse agente, que são os políticos, podem não ter como finalidade principal os princípios democráticos que essa teoria das escolhas democráticas públicas visa. Então, eu não vou me estender muito em relação a isso, mas acho que, finalizando já, que deve ser destacada essa importância, dada essa quantidade de inovações legislativas que nós tivemos, mais recentemente, das reformas políticas, enfim, a importância dos tribunais eleitorais brasileiros, não só os regionais, mas também o TSE, nessa fixação dos entendimentos prevalentes em relação à nova legislação que é oriunda dos agentes políticos, né? E que, com isso, se alcance o objetivo maior do processo eleitoral, que é, efetivamente, a democracia. Então, as escolhas democráticas, né? As escolhas políticas democráticas. Então, feitos esses comentários, eu não vou me estender muito, até por conta do adiantado da hora, mas, mais uma vez, parabenizo o ministro pela excelente palestra. Muito obrigada. Muito obrigada, desembargadora eleitoral Cátia Junqueira. E aqui vamos para o encerramento dessa primeira mesa.
E, na verdade, eu trago aqui uma reflexão até um pouco íntima, porque quando era aluna do ministro, na aula que ele dá de Direito Constitucional Comparado, eu fiz uma pergunta para ele, e essa pergunta, na verdade, foi um estudo de um objeto entre que, naquele momento, eu perguntei, ministro, quais são as principais virtudes de uma Suprema Corte? E, através dessa fala que o senhor nos trouxe hoje, naquele momento o senhor me elencou diversos autores americanos, estuda esse, estuda aquele, e eu encontrei um autor chamado Alexander Bickel, e ele fala da virtude ativa e passiva de uma Suprema Corte, e que o equilíbrio dessas virtudes nos traz a ideia da democracia deliberativa. Então, agradeço ao ministro por nos abrilhantar com essa palestra e trago aqui a reflexão da importância dessas virtudes, porque essas virtudes e o equilíbrio dessas virtudes da Suprema Corte, não só da Suprema Corte, como também dos tribunais, ele nos traz a ideia da democracia deliberativa. E esse é um caminho, e também está ligado à ideia dos incentivos, da teoria econômica, das escolhas racionais. Então, dito isso, eu encerro essa mesa, agradeço muitíssimo, na verdade, aqui é uma grande responsabilidade estar no lugar da presidente do MB, mas agradeço também o presidente do TRE, o desembargador Elton, agradeço o ministro Salomão, que também muito colabora com um grande trabalho na MB, com o CPJ, várias pesquisas, uma contribuição enorme para o Poder Judiciário. Agradeço também o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Henrique, agradeço a diretora da Escola Judicial Eleitoral, a desembargadora Kátia, e a grande jurista que também foi grande responsável por esse evento, a doutora Cristiane de Medeiros Brito. Então, dito isso, está encerrado o primeiro painel e muitíssimo obrigada a todos.